Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma palestra do 32º Seu. É uma grande felicidade receber a todos. Nós vamos começar fazendo a leitura de uma página inicial. Eu vou compartilhar com vocês a página. Todos estão vendo? Faz um joinha só para confirmar se está todo mundo vendo, por favor. Beleza. A página é do livro Vida Feliz, a lição 73, pelo Espírito Joana de Ângeles, e a psicografia é de Divaldo Pereira Franco. Abençoa com alegria cada oportunidade evolutiva. A dor enfrentada com resignação diminui de intensidade, tanto quanto suportada em silêncio passa com mais rapidez. Nunca te alcançam os sofrimentos que não mereças, assim como não passarás pela terra em regime de exceção sem os enfrentares. As leis de Deus são iguais para todos. Substituindo o amor que escasseia, a dor é a mestra que impulsiona o avanço. Oi, Sérgio, já consegui. Nós vamos desativar os microfones agora e nós vamos iniciar com a prece. Eu convido a todos para que possamos juntos fazer a prece inicial. Deixa eu ver. Engraçado, tinha que aparecer um retângulo branco. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Amigo querido de todas as horas, queremos te pedir humildemente, Senhor, que abençoe o objetivo da nossa reunião de hoje, do 32º Seu, envolvendo o nosso companheiro Alexandre Pereira, em fluidos de muito amor, muita paz, para que ele, com a ajuda dos bons espíritos, possa ser o médium, condutor da doutrina espírita, aos corações e às consciências de todos nós que necessitamos. Agradecido, Jesus. Tem assim, silenciar, está escrito? Silenciar. E na certeza que os amigos espirituais estão junto a cada um de nós, agradecemos pelo carinho de sempre e te pedimos que se faça mais perto aos nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, então, na noite de hoje, nós teremos o Alexandre Pereira, que é do Centro Espírita Irmão Esperança, e vai falar para nós a respeito do tema Aprendendo com a Dor. Vou passar a palavra para o Alexandre. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Obrigado, Renato. Obrigado aos companheiros da Casa de Jesus e aos bons espíritos que já nos assistem nesse trabalho, né? E ao carinho de todos que estamos aqui hoje reunidos. Então, vamos falar um pouquinho sobre Aprendendo com a Dor. Vamos começar com Jesus, né? Quando Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. E aflitos, né? Então, somos uma parte de nós que nos encontramos em alguns momentos das nossas existências sobre o palio da aflição. Mas o que é a aflição? Bom, a aflição, ela vai ser e deve ser aquilatada por cada um de nós e pelo momento que passamos. Às vezes nós entendemos que algo para nós é muito aflitivo, é um sofrimento muito grande, mas na verdade é uma concepção às vezes pessoal nossa, porque para outra pessoa aquilo já não traz grandes consequências de aflição e de desesperação. Então, a primeira análise que nós precisamos fazer é pensar em ver exatamente o que nós chamamos de aflição, o que nós consideramos aflição. Então, ampliar a nossa visão com relação a isso, para que a gente nem menospreze o sofrimento do outro, nem supervalorize o nosso sofrimento. Então, essa questão de entender o que é a aflição é o primeiro ponto muito importante para a nossa conversa de hoje. O segundo é saber quem são os aflitos.
Porque quando Jesus diz que bem-aventurados os aflitos, nós precisamos entender em que categoria nós nos colocamos quando nos consideramos aflitos, né? O que deve ser pesado para que a gente entenda que nós somos aqueles que estamos sob o paro da dor, do sofrimento, motivo do qual seríamos considerados bem-aventurados. Outra questão muito importante para a gente pensar e refletir no início desse nosso estudo é sobre a intensidade do sofrimento. Às vezes, uma coisa muito pequenina, muito mínima para nós, é um sofrimento muito volumoso para o outro. Às vezes, uma necessidade que o outro apresenta, para nós já se encontra superada. Nós já encaramos aquela necessidade com menos-valia, mas para o outro aquilo tem uma importância imensa. Então, nós precisamos entender que existem gradações dessa intensidade de sofrimento de acordo com as individualidades. Então, cada um de nós temos, em determinado momento das nossas existências, uma intensidade maior ou menor daquele outro sofrimento. Portanto, essa também não é uma análise fácil. Como as outras reflexões que nós fizemos até agora, essa também não é fácil de fazer. E todos passam pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento, diante das mesmas situações. Isso também para a gente é muito importante refletir. Quando nós entendemos que nós somos individualidades e que percebemos e aprendemos coisas durante o nosso processo evolutivo, considerando que somos reencarnacionistas, né? Nós imaginamos que chegamos a esse ponto com uma bagagem, com uma mala, com uma quantidade de conhecimento, de sentimentos armazenados, de conhecimentos armazenados, que nos faz entender a dor de forma diferente. Muitas das pessoas olham para a dor como motivo de aprendizado, outras como motivo de castigo, outras como motivo de sofrimento, outros como motivos de alegria. E aí nós vamos encontrar posições completamente diferentes, né? Vamos encontrar um Francisco de Assis que estava em pleno processo de doença gravíssima e pronto ao desencarne, com dores incalculáveis, e ele pede para despir-se e ser colocado no chão, porque ele não merecia desencarnar num leito, num conforto. Então imagina, e ele não estava triste por isso não, viu gente? Estava muito feliz. Imagina se a gente conseguiria ter esse estado de coisas. E aí, por fim, todos que sofrem são bem-aventurados? Uma primeira questão, diante do que Jesus disse, né? Todos que sofrem terão pertencimento no reino de Deus? Porque se é de regra geral, a gente colocaria todos, com todos esses graus, intensidades, formatos, no mesmo pacote. Será que é isso que Jesus quis dizer? E aí vem Emmanuel, através de Chico, e nos diz o seguinte: não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Mas Leon Denis fala assim: a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Então, se ela vem para nos ajustar, se ela é motivo de evolução, se a gente precisa saber sofrer, não é todo mundo que é bem-aventurado. Já temos aí algumas respostas. Não é todo mundo que vai alcançar o reino de Deus porque sofre. Portanto, não devemos querer sofrer. O espírita não pensa isso. Algumas pessoas dizem, o espírita gosta de sofrer, porque aí sofrendo ele vai apagar o passado de erros, né? Não. Se isso está acontecendo com alguém, é algum tipo de patologia, né? Porque nós não queremos sofrer, nós compreendemos o sofrimento. Nós compreendemos a dor sobre a luz da doutrina espírita, que vem nos trazer esclarecimento, e aí Jesus dizia, conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Nós estaremos libertos dessa participação, dessa relação com a dor, se nós conhecermos mais. Então não basta sofrer, é preciso entender este sofrimento, é preciso aproveitar esse sofrimento para reequilíbrio, para educação. Leon Denis diz assim ainda lá em O Problema do Ser, o Destino da Dor. O sofrimento, muitas vezes, não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Todos os seres têm de, por sua vez, passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. Olha aí. Então nós precisamos compreender a dor, o sofrimento, pois se ela é motivo de colheita de um passado de equívocos, de erros, de enganos, nós precisamos entender o que ela vai fazer em nós que traga benefício. Então, eu não quero sofrer. Espero que vocês também não queiram. Agora, ela é necessária, porque ela vem como um despertador, um sistema de fazer-nos entender melhor quem somos nós. E podemos, muitas vezes, frear desatinos do presente para não voltar a errar e não voltar a pecar. Como dizia Jesus nas suas palavras, né? Vai e não peques mais. Né? Então Jesus naquele momento sanava uma dor, um sofrimento, mas é preciso não voltar a errar para que novos sofrimentos não voltassem a acontecer. Então, a dor vem realizar, diz Emmanuel, em Dicionário da Alma, pela bela pena de Chico Xavier, a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. E aí o povo vem e diz assim, se não for pelo amor, vai pela dor, não é assim o ditado que tem no povo? E aí Emmanuel vem e ratifica isso. Então, quando a gente não consegue fazer o caminho evolutivo pelos caminhos do amor, quando a gente não consegue experimentar o bem, fazendo o bem, conhecer o bem, fazendo o bem, a gente precisa de algo que nos faça reentender o processo. De fato, despertar. A dor se define não como objetivo ou finalidade da vida, mas como um meio que conduz os espíritos àquele objetivo e àquela finalidade. Diz Vinícius, em torno do mestre, nosso Pedro Camargo, né? Então, o que significa isso? Significa a gente entender que nós não viemos para a Terra para sofrer. Então, estou sofrendo, estou com uma dor, uma aflição, devo procurar ajuda? Sim, deve. A gente não veio para sofrer, a gente veio para ser feliz. Agora, o que o sofrimento faz? Ele nos conduz à finalidade, que é a felicidade. Então, se livrar do sofrimento é uma questão de deixar de ter o despertador. Porém, cuidar para que a gente passe por ele da melhor forma possível é dever nosso. Então, nunca devemos deixar de procurar o médico, nunca devemos deixar de frear o mal que a nós é feito. Nunca devemos deixar, claro, sem vingança, sem retaliações, né? Mas com ações seguras de comportamento individual. Não devemos, em momento nenhum, permitir, por exemplo, que alguém venha e ceife a nossa cabeça, corte a nossa cabeça. Os espíritos nos dizem isso, né? Nem os inimigos. O que a gente precisa é acautelar os nossos corações para que uma situação dessa não chegue. Eu não quero que isso aconteça. Deus não quer o mal presente em nossas vidas, o erro presente em nossas vidas. Ele existe porque nós estamos em processo de aprendizado. Então, a dor existe momentaneamente, nesse período evolutivo. Já ela se afasta de nós, assim que nós dermos passos maiores nessa escada de caminho evolutivo. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, pois Deus é justo. Justo é de ser esta causa. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós estamos hoje colhendo algo do nosso passado.
Nós não estamos aqui de inocente, que é outra coisa que é muito preciso entender quando se fala de dor e sofrimento. Para a gente aprender sobre a dor, a gente precisa entender que nós não somos inocentes. A dor vem porque nós estamos num sistema de colheita. Óbvio que, em alguns casos, ela pode estar dentro de um processo de missão, né? Um processo de dedicação do Espírito à causa de Deus, à causa do Cristo. Mas aí a gente vai entender muito bem isso lá em Evolução em Dois Mundos. Quando André Luiz faz uma proposta de classificar a dor em alguns grupamentos, para a gente entender, como Kardec fazia muitas vezes, pedagogicamente, o Livro dos Espíritos, citando exemplos de coisas para que a gente pudesse entender como é que funciona. Então, André Luiz diz que é a dor-evolução. O que é a dor-evolução? É a dor ingrediente dos mais importantes da economia da vida em expansão. É aquela dor que faz com que a semente precise quebrar para que venha o broto e cresça. É aquela que faz com que a substância precise derreter no cadinho para se transformar num objeto de uso comum. É aquela que faz com que nós, os indivíduos, os seres, né, precisamos passar pela convivência do dia a dia com outros seres, experimentando coisas, a dor do nascimento, do parto, o sufocamento e a respiração da vida. Isso faz parte da dor-evolução, que é aquela que faz o espírito experimentar, por vezes, sensações que fazem com que ele cresça, que ele progrida. Não tem propriamente uma consequência, uma responsabilidade individualizada. Está dentro de um plano geral da criação para que as coisas aconteçam, né? Esse exemplo da semente eu acho belíssimo, né? A semente morre, ela abre, ela destrói para que o broto floresça e a árvore cresça, né? E assim somos nós. Às vezes perdemos coisas para podermos crescer. Na vida material, né? A gente tem dor quando passa da criança para o adolescente, né? Da fase de adolescente para adulto, do adulto para a madureza. E essa parte da madureza nem se fala, né? Eu estou nessa fase, estou fazendo 51 anos amanhã, então eu acordo com dor. Aí o povo diz assim, é bom quando a gente acorda com dor, porque sabe que está encarnado, né? Então eu até dou graças a Deus hoje, mas é dor aqui, dor acolá, né? Aí chama da idade do condor, é de fato a idade do condor. Então o meu quarto é cheio daqueles bálsamos, né? Para poder passar, pomadinha disso, spray daquilo. Essa dor é a dor-evolução, né? Que está dentro de um contexto natural do envelhecimento do corpo físico, né? Para que a gente experimente essas experiências. E tem a dor-expiação. Essa, André Luiz diz, que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a nesses complicados labirintos de plantio e colheita, de ação e reação. É aquela que vem da imprevidência, do nosso passado de imprevidência. A dor expiação é aquela que vem porque a gente foi orgulhoso, foi ambicioso, excedeu nas coisas, né? Eu falei excedeu nas coisas, frisei isso porque a gente está em época de excessos também. O indivíduo vai para o mercado, compra 15 carrinhos de compra para abastecer a casa que um dia pode faltar, porque o mundo vai acabar. Aí quem quer comprar não tem. Isso é excesso. É o que está lá na lei de conservação como supérfluo, né? A gente tem coisa armazenada excessivamente, sem necessidade. Aquele indivíduo que tem aquele armário cheio de roupas que nunca usa, que tem 50 pares de sapato, só para ficar olhando para os pares de sapato, a pessoa só tem 2 pés. Né? Aí fica olhando para o par de sapato. Então, é aquelas coisas que a gente vê que são os excessos da vida, pelos maus pensamentos. Né? Pensamentos, palavras, atos, que a gente está no dia a dia. Pelas mágoas, pelas revoltas, pelos ódios, pelas vinganças, por tudo que a gente plantou e agora está colhendo. Por tudo que a gente colocou na caixinha e agora está retirando. Nada que pertença ao outro. E aí a gente vira e diz assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo?
Logo eu não tinha outro para escolher, o vizinho, né? Alguém mais aí a gente já vai para aqueles que a gente não gosta, né? Fulano, ciclano, porque eu que sou tão bom, né? É agora, né? Mas o que tinha no passado, né? O que o passado guardava? Né? O que nós ainda tínhamos guardado nessas caixinhas que precisamos esvaziar, né? Isso é a dor expiação, que na verdade faz parte da maioria das dores que a gente tem. Desculpe, mas a maioria de nós está mergulhado pelo estágio do nosso planeta, estágio de expiação em provas, regeneração, caminhando em transição para a regeneração. Já estamos no mundo de regeneração, estamos naquela fase de transição. Então, muitos de nós ainda estamos na expiação mesmo, colhendo tudo isso. Ainda André Luiz diz que tem a dor auxílio, que pela intercessão dos amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades. Então, muitas vezes, a nossa dívida é muito grande. Ou mesmo nós queremos fazer o bem a alguém. Então, nos colocamos doentes para que o outro seja ajudado através de nós. Hoje eu recebi uma mensagem espiritual que fala disso e isso ficou marcado na minha cabeça. Então, a gente, às vezes, essa dor auxílio é uma dor programada. A gente chega do outro lado da vida, quando está fazendo a carta de intenções, diz assim, bom, eu acho que isso eu suporto. Eu acho que isso também, com a visão ampliada, né, das vidas. Né? Essa doença, eu passo moleza. Aí, quando chega aqui, a gente vê que não é bem assim. E aí a gente avoluma. Lembra as nossas perguntas iniciais? Aí a gente cresce a dor, a gente gera intensidade. Não, porque como estamos na matéria, não lembramos do passado, como não conseguimos aquilatar a importância dessa dor, nós reclamamos. Eu me lembro que eu fiz um trabalho, eu era bem jovem, tinha 20 e poucos anos, no hospital que já fechou, hospital psiquiátrico chamado Deolindo Couto. E lá existia uma ala que era chamada ala dos bebês, que eram adultos de 30 anos, 35 anos, que não tinham passado da forma do tamanho de um bebê. Então, eles tinham 1 metro, pouco menos que 1 metro, 3 dentições, uma em cima das outras, não conseguiam fechar a boca, precisavam, obviamente, que todas as suas necessidades fisiológicas alguém fizesse. Os braços eram arcados e duros, as pernas também, em forma de um bebê mesmo, né? Mas com aparência de adulto, cabeça de adulto. Mas os olhos, que eram a janela da alma, espelhavam uma alegria, uma felicidade impressionante. Eu testemunho porque eu estive lá. Era uma coisa impressionante, como as janelas da alma revelavam alegria, porque eram prisioneiros em caminho de libertação, dor auxílio. Estavam ali num processo de resgate do passado de erros. Estavam muito felizes por isso, não tenho dúvida disso. Então, a gente precisa, meus irmãos, que a nossa proposta de hoje é aprender com a dor. E aprender com a dor tem a ver com uma análise individual. Com tudo que nós já ouvimos até agora, nós precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos mudar a atitude mental. Cada mente vive na companhia que elege para si mesma, diz os benfeitores espirituais. Direcionar a atenção para as coisas positivas. Uma boa leitura, bons ambientes. Assim, a gente vai sabendo se conhecer. Vigiar os pensamentos deprimentes, negativos, fugindo do desânimo, da apatia, mesmo na dor, Alexandre, mesmo na dor. Porque nesse momento de alegria, a gente já está livre das aflições. Então, é mergulhado na aflição que a gente tem que lutar. Então, afastar o que está negativo, aquele pensamento depreciativo, aquele pensamento que nada vai dar certo. Nesses dias de pandemia, quantas vezes a gente não tem ouvido as pessoas falarem isso não vai acabar, tão cedo isso não vai acabar, isso não vai dar certo, olha, isso não vai ter cura, e o mundo vai acabar, não espera isso para essa encarnação, não, agora só para a próxima. Imagina,
É a vontade de Deus que está à frente. A gente não sabe quando é que vai ser. Ah, mas que o Chico Xavier disse que vai acabar o mundo em 2019, aí agora já é 2022, é 2023. A gente fica nesse processo cada vez mais trazendo energias negativas para o nosso próprio planeta, né? Enchendo os umbrais da Terra de energias deletérias negativas, inferiores, pela nossa força do pensamento. Saber se conhecer, saber identificar o processo que você está sujeito. Eu estou mergulhado na dor, mas que processo é esse? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu estou mergulhado, eu estou ali na dor para exercitar inteligência e paciência. Então, temos que esperar. Os Espíritos vêm nos falando sobre essa pandemia em 2 palavrinhas, oração e paciência. Que a gente precisa fazer oração e ter paciência. Isso é o que nos cabe. E isso ajuda a alma. Ver se esse processo, se identificar, diz assim, pode dar-se que um homem nasce em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. Então pode ser que a dor venha para nos estimular a crescer, a descobrir coisas novas, a flexibilizar posicionamentos, a sair de um status quo negativo, pessimista, é fazer com que a gente reaja, é fazer com que a gente cresça. Quantas pessoas a gente já viu no mundo que saem das dores completamente restabelecidos e renovados? Obviamente que isso não é regra geral. Uma vez eu fui usar essa fala, e aí um companheiro disse para mim assim, Alexandre, estou achando que tu está errado. Meu sogro é terrível, é uma criatura dificílima, do mal. Ele ficou 4 meses no CTI, entubado, mal, saiu de lá muito pior do que entrou. Aí eu fiquei quieto, eu disse, claro, não é regra geral, né? Tem criaturas que nem a dor, o malho da dor pesada consegue, neste momento, atingir. Mas outros conseguem. Então, a gente tem que entender qual é o nosso processo. Aí, o André Luiz diz em Domínios da Mediunidade o seguinte, o pensamento nasce na mente, percorre todo o organismo, cada célula, antes de se irradiar. Não há um segundo do nosso pensamento que não fique gravado no nosso perispírito. Então, nós precisamos pensar positivamente. Se eu estou doente, se eu tenho dor, se eu estou na aflição, pense na saúde. Veja-se bom. Entenda-se melhorado, construindo bem para o outro. Entenda-se de novo, retornando às suas atividades. Faça isso. Uma vez eu ouvi um estudo, eu nunca esqueço disso, né? Parece de uma faculdade norte-americana, sobre um menino em que ele tinha um câncer muito grave, né? Muito agressivo, a palavra é essa, e ele, todo dia, ele imaginava naves espaciais, como num videogame, atingindo os tumores e eliminando os tumores. Ele fazia isso como uma espécie de brincadeira, um pensamento concentrado, motivado pela vontade de ficar bom. De fato, o tumor regrediu e desapareceu. Então, o pensamento tem uma força, que é essa força de impregnar os fluidos, de sair de nós de forma positiva. Então, a dor também pode ser melhorada pelas nossas atitudes. Lembrando que nós estamos falando em extinguir o sofrimento, já que ele está num processo de ligação de aprendizado. Estamos falando em lidar com ele, amenizar ele, fazer com que ele seja feita a vontade de Deus naquele momento. E pode ser que seja a vontade de Deus que nós não mais precisemos daquela dor, que tenhamos aprendido já. Nós não precisamos, às vezes, ficar com a dor o tempo que foi determinado, porque nós podemos encurtar pelas nossas iniciativas esse sofrimento. Isso é claro, isso é lei divina, está dentro da graça de Deus, porque nós não somos condenados. O Espiritismo não prega o fatalismo. O Espiritismo não prega o fatalismo.
O único determinismo que nós temos é isso, né? As opções que a gente faz de passar por isso ou por aquilo quando nós estamos do outro lado da vida. Mesmo assim, o livre-arbítrio nos dá a possibilidade de, chegando aqui, a gente fugir, a gente não passar por o que estava programado. Então, meus irmãos, é preciso saber suportar a dor. Nós estamos caminhando para encerrar a nossa conversa e agora fechando com a ideia de que é preciso suportar a dor. Paciência, nós já falamos. Coragem. Ninguém vai dizer, lembra das perguntas iniciais, que a dor do outro é pequena, hein? Não façam isso. Cada um com a sua dor. Agora, estimule que tenha coragem para enfrentar com ânimo e seguir em direção a Deus. Deixe que você cuide da sua e o outro cuide da dele. Resignação. Dominar os ímpetos de cólera, de desesperação, de dizer contra Deus, de fugir do sofrimento, de dizer que nós estamos sendo punidos, castigados. Imagina se um Deus de amor iria nos imputar castigo. O Pai está sempre pronto, de braços abertos, como na parábola do bom samaritano, nos receber. Esperança. Mais opulenta recompensa pode nos esperar do outro lado da vida. Porque se a gente aqui consegue, então, purgar os erros, chegando no outro lado da vida, a gente chega esperançoso, sadio, bem, como deveria ser. E aí, para que a gente feche mesmo direitinho esses processos, é preciso praticar a lei do amor. Nós não agravamos a lei, pois teremos cuidado de não fazer mal aos outros. Ao contrário, impõe-nos amar, e aí a prática da caridade, para então conseguirmos nos melhorar. Não vamos errar mais e amamos, apagando a multidão de pecados, como dizia Pedro. É amando que a gente consegue calar as dores, mesmo que elas sejam muito volumosas, mesmo que elas sejam muito intensas. Agora, o tempo é o tempo de cada um de nós. Não tem receita para o Espiritismo, não tem receita de cura imediata. Para o Espiritismo, o indivíduo não pode ser brindado com uma fórmula mágica para curar-se. A cura é uma construção anterior. A presença diante da dor é aprendizado. Aí diz Jesus assim, olha, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é o meu fardo. Se aceitamos o jugo de Jesus, a sua boa nova, nós conseguimos aliviar os nossos sofrimentos, estaremos sob a sua condução. Leon Denis, em Depois da Morte, diz assim, semeia na dor e nas lágrimas o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Semeia também para os outros, assim como semearam para ti. Ser imortal, caminha com passo firme sobre a vereda escarpada, até as alturas, de onde o futuro te aparecerá sem véu. A ascensão é rude, e o suor inundará muitas vezes o teu rosto, mas no cimo verás brilhar grande luz, verás despontar no horizonte o sol da verdade e da justiça. Então, meus irmãos, era isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês. Desejo a todos muita paz, estamos à disposição para que vocês possam fazer as perguntas. Aí passo para o Renato a condução. Muita paz a todos. Então, nesse momento, nós disponibilizamos alguns minutos para aqueles que desejarem fazer alguma pergunta relacionada ao tema da exposição do Alexandre Pereira, que foi Aprendendo com a Dor. Quem quiser, por favor, levanta a mão ou abre seu microfone mesmo e pode fazer a sua pergunta ou comentário que achar relevante.
Ângela Delu? Ver se eu consigo ativar o seu áudio aqui. Também não estou conseguindo. Não. Vê se você consegue, Ângela, porque eu não estou conseguindo. Ah, sim. Na verdade, eu não levantei a mão, não, mas já que você falou, é um comentário que a gente, à medida que Alexandre foi falando, que a gente fica pensando, né, na beleza que é a doutrina espírita, que explica a razão das dores, porque a gente tem percebido como muitas pessoas estão passando por tantas aflições e questionam realmente por que isso? Será que eu fiz alguma coisa errada? E aí surge o medo de que outras situações poderão vir, né, Alexandre? Então, eu acho que o medo, esse pensamento que escraviza, que prende, também é difícil da pessoa lidar com o medo. O que você acha? Assim, o medo, ele só aparece assim forte, né, no momento que a dor aporta, que ela chega, né, o sofrimento se aproxima, porque racionalmente a gente diz que não tem medo, né? E a gente diz que não tem medo do desencarne, nós espíritas, né? Dizemos que não temos medo da morte do corpo físico, que não temos medo das doenças, mas na hora que ela aporta, que ela chega, o medo realmente ele se instala. Primeiro porque nós temos instintivamente, dentro de nós ainda, o instinto de preservação da vida. Os espíritos dizem que é inerente à criatura, a preservação da vida. Porém, a gente precisa aprender a lidar com medo antes que a dor aporte, né, Ângela? Porque a doutrina espírita nos dá bastante subsídio para isso. Quando ela nos explica cada uma das situações com que a gente precisa mergulhar na vida comum, o autoconhecimento, a percepção das nossas necessidades, para que a gente, no momento que a dor aportar, a gente consiga ter algum equilíbrio. Não diga que vai surgir lá o medinho, alguma coisa assim, mas não em grandes volumes, porque a gente tem solidificado a fé raciocinada, a gente tem o conhecimento da verdade, como eu disse e Jesus colocou, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente cria instrumentos de controle desse medo, dessa ansiedade. O Chico narrava aquela passagem do avião, né? O Emmanuel começou a ver turbulência e aí ele estava com medo, desesperado, sabendo sem saber o que ia acontecer. Aí Emmanuel disse assim, olha, aí ele pergunta para Emmanuel, o avião vai cair? Aí Emmanuel diz para ele assim, se vai cair eu não sei, mas se você for desencarnar, desencarne com dignidade, né? Porque ele estava desesperado. Então, se o Chico, né, que tinha todo o conhecimento, também passou por alguns momentos desses, eu não sei se era ficção ou se ele falava, se aconteceu de verdade, mas ele usava para ensinar que a gente vai chegar a esses momentos. Mas aí a gente precisa ter estabilidade nesse momento, trabalhar a estabilidade desses momentos. Pensar um pouquinho que a gente, por exemplo, não é imune à dor e ao sofrimento. Que ela não está longe da gente. Às vezes a gente olha, né? Não, isso nunca vai acontecer comigo, né? Não vai acontecer, a gente não sabe, né? Então, a gente precisa estar se instrumentalizando por isso. Não significa, repito isso, porque para a gente não achar que a gente é robô, né? Não significa que no momento você não vai sofrer. No momento você vai ter medo, no momento você vai ter insegurança. Ela só não pode ser grandiosa, ela não pode ser exacerbada, porque aí vai te prejudicar, vai te fazer em situação pior do que você já estava. Então a gente precisa criar instrumentos para controlar esse medo, viu? Acho que é isso. Alexandre, a Simone Brum encaminhou aqui 2 perguntas. Uma delas é, as dores que passam as coletividades são dores coletivas e individuais ao mesmo tempo? Resgate coletivo e individual ao mesmo tempo? O que você poderia responder, por favor? Sim, nós temos, em alguns momentos na Terra,
a necessidade de resgates coletivos, né? Alguns que envolvem todo o planeta, por causa da necessidade da evolução planetária, do orbe como um todo, muitas vezes pontual em algumas populações da Terra, em alguns grupamentos da Terra. Esses resgates coletivos, eles acontecem para que o indivíduo que está naquele grupo possa resgatar na coletividade um mal, um erro que tenha cometido no passado, mas ele vai servir também para que cada indivíduo experimente por si as suas dificuldades em passar por aquilo. Obviamente, ele acontece de forma coletiva, mas o efeito nem sempre é igual para todos. Muitos vão passar por aquela situação e vão precisar ainda de outros resgates, porque não aprenderam o suficiente com aquilo. Então, o efeito é diferenciado em cada indivíduo, embora o processo seja conjunto. Mesmo que, às vezes, uma dor e um sofrimento seja localizado no indivíduo, uma doença grave, por exemplo, ele acaba sendo um coletivo porque ele envolve a família, os amigos, envolve as pessoas que estão em volta. E aí, esse grupamento também não tem todo mundo ali culpado, mas também não tem todo mundo inocente. Vamos ver como é que estão as relações ali de aprendizado. Alguns vão ser colocados à prova, outros estarão espiando de fato, pelo sofrimento do outro. Então, essas relações, a medição desses resgates é muito de cada um. Então, se apresentam esses formatos para que a lei seja cumprida, para que a lei de causa e efeito se instaure, mas nem sempre o aproveitamento é igual. Então, nós podemos ter, por exemplo, nesse momento nós estamos numa pandemia mundial. Todo mundo está experimentando igual as consequências dessa pandemia? Aqueles que estão sofrendo vão ter todos o mesmo resultado depois do sofrimento? Vão aproveitar, que eu quero dizer, o sofrimento da mesma forma? Não. Tem muita gente por aí aproveitando para ser mais corrupto. Então, se apresenta a possibilidade. Então, Deus, pelas suas leis, traz a possibilidade. Tanto é que Jesus dizia, chegado um momento, que a gente não sabe qual é, ele diz nem os anjos do céu, o joio será separado do trigo, porque ainda haverá joio. Ainda haverá joio, não tem jeito, né? Eu não sei se respondi, mas era por aí. Valeu, Simone. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Dá tempo de mais uma ainda. Você quer fazer a pergunta, Márcia? Márcia me mandou aqui pelo... Não, é só uma colocação, complementando aí o que o Alexandre falou agora, respondendo aí sobre a coletividade, sobre o sofrimento, sobre a evolução. Muitos nessa pandemia, claro que não estão experimentando da mesma forma, não estão sofrendo da mesma forma e muitos estão perdendo a oportunidade ímpar que o planeta está tendo nessa transição de se melhorarem, de evoluírem espiritualmente, como pessoa também, né? Só complementando essa fala aí do Alexandre, foi perfeita. Márcia, e muitos estão piorando a sua situação. Sim, né? Grandemente. Muitos estão piorando. A gente fica assim meio que estarrecidos com a falta de humildade, a arrogância de algumas pessoas, sabe? Não parece que nós estamos nesse momento de transição. Claro que não só os espíritas que têm esse conhecimento, todos têm o conhecimento que nós estamos passando por um momento difícil. Só que para nós espíritas é um momento totalmente especial. É um momento onde o planeta está passando por uma transição de provas e expiações para um planeta de regeneração. Só que pessoas de outras religiões não têm esse conhecimento, mas eles têm o conhecimento de que o planeta está passando por um momento difícil. Seria um momento ideal para eles aproveitarem até mesmo esse isolamento, né, social e se melhorarem, se
se autoanalisarem e melhorarem as próprias atitudes, né? Mas a gente não pode esperar isso de todo mundo, né? Infelizmente. Renato, eu pedi ao pessoal, ao Rubens, ao Sérgio, à organização, para ler uma mensagem que eu recebi hoje à tarde, enquanto a gente revia o estudo, do nosso irmão Aurino Costa, pelas vias mediúnicas. Aí, quando tiver para terminar, você me fala para a gente ler a mensagem, tá? Dentro do nosso cronograma de horário, temos 2 minutinhos para mais algum comentário, alguma pergunta. Alguém mais deseja? O Sérgio deseja falar? Tenta aí ativar, Sérgio. Vê se você consegue ativar isso. Oi, boa noite a todos. Não é bem um comentário, é uma saudação que a gente faz aqui à Casa de Jesus, né? A Casa de Jesus está completando nessa semana, aí no dia 9 de março, completou 93 anos de trabalho, né? Na Seara de Jesus, e a gente está aqui de viva voz parabenizando todos os trabalhadores dessa casa, parabenizando todos aqueles que contribuíram e contribuem para que essa casa, né, uma casa de luz, possa continuar, né? Eu deixo aqui meu parabéns a todos os trabalhadores, a diretoria da Casa de Jesus, e relembro aqui o doce senhor Edi, que foi presidente dessa casa, que nos deixou saudades. Muito obrigado. Bem lembrado. Então, já que ninguém mais manifestou nenhum desejo, eu passo a palavra para você, Alexandre, para ler a mensagem, por favor. A dor que consome o corpo e chega por vezes às profundezas da alma é bálsamo redentor. Desde muito cedo, na última reencarnação, entendi que ela seria minha companheira de dias longos e procurei fazer um acordo de amigos com ela, já que teríamos que conviver. E se isso era bom para minha alma, atormentada por tantas vidas de aplicação da vontade em desacordo com o que era bom, procurei tratá-la de perto, auscultar a sua voz e atender aos seus pedidos. Sei que precisamos de alguma disciplina para isso, mas também aprendi a desenvolver essa virtude das poucas que tinha. Então, eu consegui esquecer de mim. Dediquei os dias que seguiam, com a bênção do encontro com a doutrina espírita, a servir e não dar maior importância à minha personalidade do que ela tinha de fato. Caminhei olhando o que ao meu redor favorecia a possibilidade de fazer com que agisse melhor no bem. A dor, meus amigos, aquela minha amiga, traz o olhar de misericórdia do outro para nós. Usei isso em favor daqueles que me olhavam, dando-lhes a possibilidade de amar através de mim. Fui limitado em tanto que queria fazer, mas nunca desisti do que precisava fazer, pois decidi que só havia uma alternativa para me encontrar com a felicidade. Assim, meus irmãos, recomendo que transformem as dores em flores e levem esperança para aqueles que veem em vocês a fortaleza e coragem. Eu decidi ser feliz e amar, ao invés de queixar-me e entristecer-me. E você, o que decide? Paz sempre no caminho do Nazareno, Aurino Costa. Linda mensagem. Então, agradecemos ao Alexandre, ao companheiro Alexandre Pereira, pelas suas palavras, pelo seu estudo, que como um bálsamo, né, nos encheu com o perfume do otimismo, da esperança,
para que nossas almas possam estar robustas para enfrentarmos os desafios que as nossas encarnações nos oferecem e que possamos aprender com as experiências, mesmo que sejam através da dor, mas com muita resignação, com muita confiança em Deus. E é importante também lembrarmos que as reuniões do 32º Seu, elas acontecem 2 vezes no mês. Elas acontecem na segunda e na quarta sexta-feira de cada mês. Então, a nossa próxima reunião será no dia 24 de julho. E no dia 24 de julho, nós teremos o tema O Poder da Prece. E a expositora será a conhecida e muito querida Darcy Neves Moreira, diretora de unificação do CERJ. Então, fica aqui já, agendem aí, para vocês não perderem esse nosso próximo encontro no dia 24 de julho com o tema O Poder da Prece. E para encerrar, nós vamos solicitar ao Rubens, da Casa de Jesus, para fazer a nossa prece de encerramento. Deus Pai amado, Jesus, Mestre amado querido, amigos espirituais que nos amparam, nos sustentam e nos fortalecem nesta união de corações para participar desse banquete educativo sobre o lenitivo da dor. Obrigado, Senhor, pela mensagem de otimismo, de fortalecimento, para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, buscando cada vez mais ampliar o nosso horizonte de contagiar corações. Fica conosco, envolvendo-nos, Senhor, no teu mais doce e meigas vibrações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu vou pedir perdão à organização do Seu, do 32º Seu, mas como falaram aqui em nome do Edir, evocar o espírito do Edir, e todos que conheceram o Edir sabem que o Edir tinha uma postura mais festiva, mais extrovertida, e como é aniversário do Alexandre amanhã, e nós não estaremos diretamente com ele, eu aqui, influenciado pelo espírito de Edir, que foi evocado, eu vou pedir para que vocês cantem parabéns para o Alexandre comigo. Vai ser um desafio fazer isso pelo Zoom, não é? Vai virar uma confusão, mas, de certa forma, a vibração é o que mais vale. Eu vou até desativar. E eu vou guardar de recordação, que está gravado. Isso é a cara do Edir, não é? É a cara do Edir. É a cara do Edir, não é? Então, vamos tentar fazer juntos. Quem eu não conseguir liberar automaticamente, libere sozinho, por favor. Tá bom? Então, vamos tentar juntos. 1, 2, 3. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Alexandre, de saúde, Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Amanhã. Beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho e Amanhã tem mais. Vocês hoje. Isso. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Renatinho. Obrigada. Fica com Deus. Fica com Deus. Boa noite. Obrigada, hein? Ângela. Obrigado Boa pela sua noite, presença. Renato. Deus te abençoe. Você também, Graça. Fica com Deus. Obrigado pela presença.